Eu quero falar sobre Davi como líder. Eu quero lançar um olhar na vida do grande líder Davi, na vida de Davi, este rei e este homem segundo o coração de Deus. Eu quero lançar um olhar à luz da Bíblia, olhando para Davi como líder. E ao olhar Davi como líder, a gente consegue extrair muitas lições práticas para o nosso trabalho no dia a dia como líder, como pastor, como líder de uma equipe. E para falar desse grande líder, Davi, eu quero usar este livro que eu escrevi aqui, ó. Davi, um líder segundo o coração de Deus. Segredos da liderança de Davi. Aí eu falo aqui sobre a liderança de Davi, segredos da liderança de Davi, e eu falo aqui que o líder precisa saber aonde ele quer chegar. O líder precisa ter um coração voltado para Deus. Em outro capítulo eu falo, o líder precisa saber conquistar o coração dos seus liderados. Olha que ponto importantíssimo para o trabalho de um líder. O líder precisa quebrar paradigmas. O líder precisa aprender a fazer política. Todo líder é um político. Não tem como fugir dessa realidade. O líder precisa saber enfrentar problemas. Outro capítulo que eu dedico a isso. E o líder precisa cuidar da sua família. Davi teve muitos problemas com a família, com seus filhos, e você que conhece a história relatada pela Bíblia, né, sobre Davi teve problemas demais até nessa questão familiar. Eu não vou falar de todos esses capítulos aqui, porque o tamanho do vídeo ficaria assim muito longo. E eu quero abreviar aqui essa palavra e destacar um capítulo aqui que eu considero de extrema importância para o trabalho de um líder, que é o líder precisa saber conquistar o coração dos seus liderados. O líder precisa saber conquistar o coração dos seus liderados. Não tem liderança de sucesso sem uma equipe de sucesso. Todo líder precisa de uma equipe. Todo líder precisa formar a sua própria equipe. Todo líder precisa formar os seus liderados. Então, o líder vai trabalhar para formar sua equipe e formando essa equipe, ele vai trabalhar com a equipe e vai trabalhar na formação dos seus liderados. E assim, ele terá uma equipe forte, uma equipe que vai, sem dúvida nenhuma, levá-lo ao sucesso, conquistando a visão que Deus colocou no coração do líder. Foi assim com Davi. Davi, ele soube trabalhar e conquistar o coração dos seus liderados. E olha, não tem como o líder querer caminhar sozinho. Aliás, o livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 1, o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, ele vai dizer que aquele que quer caminhar sozinho, aquele que busca o seu próprio isolamento, é burro. Atenta contra a verdadeira sabedoria, está lá no texto. E a primeira grande estratégia que Davi usou para conquistar o coração dos seus liderados foi honrar as alianças que ele fazia. Davi não tinha medo de firmar alianças. E uma vez que ele firmava uma aliança, ele cumpria e honrava essa aliança. E aí eu quero citar a aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul. Foi exatamente esta aliança que fez com que Davi pudesse permanecer vivo diante das perseguições, as armadilhas e os ataques de Saul. Então, Jonatas revelava a Davi o que estava acontecendo, qual era a estratégia, o que passava na mente, no coração e no que o pai falava, não é? Saul. E aí Davi conseguiu permanecer vivo. E depois, quando Jonatas morre, você vai ver lá na Bíblia, o texto é 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Ele diz assim: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Isto é,
pela aliança que eu fiz com Jonatas. Olha só, a aliança de Davi com Jonatas, Jonatas morreu e Davi honrou a aliança agora com seus filhos. E aí descobriram, tem sim. Olha o que Davi fez, mandou chamar Mefibosete e disse para ele, olha, por causa da aliança que eu tenho com seu pai, você vai sentar à mesa comigo até o fim da vida. E vai morar agora aqui em Jerusalém comigo. Então, olha, os liderados de Davi, vendo uma cena dessa, eles podiam ter a certeza de dizer, vale a pena trabalhar junto com este líder aí, porque ele sabe honrar alianças. E até se a gente morrer, ele vai honrar essa aliança com os nossos filhos. Isso transmite segurança para os liderados. Então, Davi, ele conquistou o coração dos seus liderados por saber recompensar aqueles que lutavam ao seu lado. E aí, mais uma estratégia muito inteligente da parte de Davi, quando ele recompensou todos aqueles que trabalhavam com ele na sua equipe. E teve uma ocasião em que Davi, ele estava com os seus liderados, com toda a sua equipe, os chamados valentes de Davi, e eles foram morar na cidade de Ziclag, para fugir de Saul, das perseguições. E ele morava ali no meio dos inimigos. Então, Davi, em uma certa ocasião, ele saiu lá para umas lutas e deixou a cidade desprotegida. E aí, quando ele retornou, os amalequitas tinham invadido a cidade de Ziclag, levou os filhos, as esposas como escravos, tocou fogo na cidade, foi terrível. E Davi disse, vamos atrás deles, vamos trazer de volta as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos bens que nos foram levados. E Davi parte aí, só que como Davi estava chegando da batalha, todos estavam cansados, mas Davi, como guerreiro, ele sabia perfeitamente que ele não podia perder tempo, porque senão o inimigo ia embora e eles não iam mais conseguir alcançá-los. E aí o que é que Davi faz? Vamos à luta, vamos assim mesmo. Aí, do grupo e da equipe de Davi, 200 cansaram e não conseguiu mais andar. E aí Davi disse, fique aí, e nós vamos em frente. E Davi, com os 400 valentes lá, ele vai até os amalequitas, encontra, alcança eles, ataca eles, vence naquela batalha e traz todos os despojos, e foram muitos, todos os despojos da guerra. E quando eles estão voltando, os 200 que ficaram para trás, cansados, Davi deu uma tarefa para eles, olha, cuida aí das nossas coisas, dos nossos pertences. E aí quando eles voltaram, aqueles outros 400 que foram à luta disseram assim a Davi, eles não merecem receber nada não, porque eles não foram à luta comigo. Davi disse, opa, de maneira nenhuma, todos que estão na minha equipe serão devidamente recompensados pelo trabalho que fizeram. Eles fazem parte da equipe. Então, se a equipe venceu, todos vão compartilhar desses despojos. E firma isso como uma lei. Isso está na Bíblia. Então, é a chamada lei da recompensa. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, a partir do verso 1. E Davi foi tão esperto que ele chega a distribuir aqueles despojos com os anciãos que ficaram lá em Israel. Ele manda, isso estabeleceu uma relação de amizade e de confiança com aqueles anciãos. Olha, Davi como líder era muito, mas muito esperto. E ele conseguiu conquistar o coração dos seus liderados pelo serviço que ele prestava aos seus liderados. Quando Davi fugia, de Saul, ele se refugiou numa caverna. Era chamada Caverna de Adulão. E para lá também começaram a fugir aqueles que eram perseguidos por Saul. Aí a Bíblia fala deles como endividados, amargurados de espírito. Então, Davi recebeu estes homens na caverna de Adulão. A palavra Adulão no hebraico tem 2 significados. Significa refúgio e justiça. Aqueles homens que estavam fugindo de Saul e foram atrás de Davi na caverna de Adulão,
Eles estavam atrás de justiça, porque eles estavam sendo injustiçados pelo rei Saul e a sua pesada carga tributária, mas eles também buscavam um refúgio, um socorro, uma proteção, e Davi soube ser esse líder, Davi soube ser esse pastor que pastoreou o coração destes homens que se sentiam discriminados, amargurados, desvalorizados, desrespeitados. Davi soube valorizar toda a sua equipe e serviu, trabalhou para eles e trabalhou com o seu coração, cuidando de cada um deles, treinando cada um deles. Eles chegam a ser conhecidos depois como os valentes de Davi. Então, Davi, como líder, ele soube servir a sua equipe. Olha, liderar é servir, meu irmão. Liderar é servir. O líder não deve buscar ser servido, não. O líder está para servir. E quando o líder descobrir e colocar isso em prática, ele vai conquistar facilmente o coração dos seus liderados, porque ele vai servir. E ninguém resiste a um líder que serve. Então vamos aprender com Davi a liderar e ter sucesso na nossa liderança. Tem muita coisa para a gente falar sobre Davi. E eu quero, terminando aqui esse vídeo, recomendar esse livro para vocês. Davi, um líder segundo o coração de Deus. Segredos da liderança de Davi. Aqui tem muito material que você pode usar para um congresso de liderança, para a formação de equipes de liderança. Aqui tem material que vai trazer muita ideia para você falar sobre este grande líder Davi. Então aproveite aí. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve. Deus te abençoe. Shalom.